Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Feed pro Funil. Antes de a gente começar, aí é só te lembrar, né, de você seguir nas redes sociais do Feed pro Funil, seguir também no Spotify, no YouTube, os episódios completos estão por lá. A gente sempre solta uns cortes para dar umas pílulas, né, do que foi discutido aqui, porque a ideia é a gente sempre ter uma pessoa, um líder, ou um CEO, um empresário que venda para o B2B e a gente conte um pouco, né, dos desafios, né, ou do setor ou da empresa que pode ajudar, pode contribuir, pode inspirar aí na sua jornada também. Então compartilha, segue, comenta o que vocês querem mais ver por aqui. Hoje eu tô aqui com a Clarice. Obrigada, Obrigada a Clarice. você, um prazer estar Um aqui. prazerzaço. A Clarice, ela é gerente América Latina de exportação da Baker Hughes, que é uma empresa global, enfim, multinacional, gigante aqui do mercado de óleo e gás. Acho que vai ser muito legal ter esse papo hoje aqui. A gente não conversou com ninguém exatamente de dentro do setor, então estou super animada. Eu sei que é um setor que está passando por muita transformação, especialmente aqui, né? Pensando em liderança feminina, né? Sustentabilidade e tudo mais. Com certeza. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Então, vou começar, né? Conta aí Falando um pra gente, pouquinho como é que foi um pouco da dessa sua trajetória. jornada? Você já está há 8 anos na Baker, mas você tem uma jornada da vida toda nesse mercado. Então, conta um pouquinho como foi tua evolução até chegar nesse cargo super legal, né? Enfim. Com certeza. Então, uma coisa importante de falar, né? Eu, quando era mais nova, adolescente, assim, enfim, adorava línguas, né? Então, falava inglês, francês, espanhol. E era uma coisa que eu, assim, era fascinada, né? Então, lá em casa eu tinha meu pai, que trabalhava com açúcar, né, na área de exportação de açúcar também. Ah, já é Então, de família. sempre escutava, né, contrato de navio, como é que você faz algum tipo de, né, de negociação, né, com o fornecedor ou com o teu, né, cliente. E, por outro lado, a minha mãe, ela é economista e trabalhava na Bolsa de Valores. Então, também sempre escutava falar, né, sobre o mercado financeiro, né, quais são as metas que você vai ter, o que vai acontecer no mundo, o que vai Base impactar boa a que tu taxa de teve, juros. né? Exatamente, a taxa de juros aqui no Brasil, né, como é que vai a inflação, enfim. E adolescente, eu falei, bem, na época que eu fui fazer faculdade, não tinha comércio exterior ainda, só tinha, né, para você ser diplomata. Então, fui fazer economia, pensando em trabalhar na área que ela fazia, né, de mercado financeiro. Mas quando eu comecei o primeiro estágio na economia, eu não Identificou. deu clique. Não deu clique. Eu falei, mãe, eu odeio isso, acho muito chato, acho não sei o que e tal. Enfim, e aí comecei num outro estágio com comércio exterior, num agente de cargas até, e apaixonei. Então, assim, acho que as coisas mudam, né? Você acha que, né, tem que fazer aquilo, se for economia, tem que trabalhar com economia. Mas não, o comércio Isso dá exterior uma faz super parte, base, né? né? Com certeza, o comércio exterior também faz parte, né, da economia, né? Tudo que acontece na economia afeta, né, o que acontece no comércio exterior também, né? Então foi ótimo. E depois me especializei em comércio exterior também, né? Então depois E fiz aí você foi pós-graduação. direto para exportação? Olha, como é que foi, assim? Sempre Então, no comecei Rio? no Rio, comecei aqui no Rio e trabalhava em agentes de cargas que eram responsáveis por contratar o navio ou o avião quando você vai fazer uma exportação, né, de algum material, qualquer volume. E depois eu fui trabalhar na Wellstream, que era uma empresa que fazia tubo flexível para extração de petróleo. Então, era uma empresa inglesa que tinha na Inglaterra e tinham montado aqui no Brasil em 2007. Uhum. Eu comecei na empresa em 2008, já era uma empresa muito grande, mas não era uma empresa nem aberta em mercado ainda naquele momento. Uhum. Então, não era aberto o mercado financeiro ainda, de ações, né? Então, depois a empresa foi comprada pela Geo Gas e depois foi comprada pela Baker Hughes. Então, a gente passou por vários momentos diferentes e, claro, de acordo com cada, né, empresa, CNPJ, você tem uma gama, né, de serviços, né? Além da parte subflexível, você tem toda a parte também de serviços, né, para extração de petróleo e gás, né? Aham. É muito diversificada. Acaba que uma empresa desse tamanho, Sim, ela não fica só num é. serviço específico, né? Né, a Baker hoje em dia ela tem mais de 100 países, né? Então, mais de 120 países, né? Então, a gente tem, acho que 70%, 60% de todos os países tem uma Baker Hughes atuando Que hoje em dia, legal. né, no mundo. E eu imagino assim, né, que você tenha conexão com é, como é a operação desse tipo de negócio em diversos lugares do mundo. Deve ser uma troca, um Ex- aprendizado muito rico, É né? um aprendizado eterno, porque quando você acha que você conhece uma parte do, né?
do teu trabalho, Tu você tá conhece quantos anos no pessoas mercado? novas. 20? Ah, é, 20. Mais de 20. Sempre nesse, Eu né? sempre estou nessa área de comércio exterior. Então, você conhece uma pessoa nova, um mercado novo, pessoas diferentes, né? Um rumo diferente, né? Eu acho que o mundo vai mudando, né? Total. Então, o que acontecia, né? 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje em dia não acontece mais, né? Então, se você pensar no Brasil, em legislação, toda hora muda a legislação brasileira, né? Então, às vezes, antigamente, né, você fazia, né, um tubo flexível, como é que você vai fazer aquilo tudo de uma estrutura, né, fiscal, né, que você possa ser competitivo no mercado, né, dentro da lei, né, então você tem que pagar todos os impostos de acordo com a lei brasileira e ao mesmo tempo ser competitivo com o teu concorrente lá fora, né. Então, no Brasil existem vários incentivos para isso até. Então, mas é bem difícil, né? Você pensar que se você não cumprir todas as suas metas, daqueles incentivos perante o governo, você vai ter arrecadações ou você vai ser prejudicado, né? Na sua empresa, né? No que você no teu CNPJ, né? Não, eu imagino que você tem um desafio assim de entregar o modelo mais viável, no sentido de Uhum, ser barato, competitivo, ao mesmo tempo mais ágil, ao mesmo sim. tempo seguro. Então, assim, imagino que tem um desafio muito técnico, ao mesmo tempo as questões globais influenciam muito, né? Toda a economia, ou questão política. Tem, enfim, o que você entende que. O que para você é mais desafiador, ou você vê como mais oportunidade nesse mercado? Ou é o fato de você ser uma, né, líder feminina no mercado que, né, majoritariamente masculino? O que mais te move, assim? Eu acho que o mercado hoje em dia, estava até vendo os números, né? Acho que 20%, 17, 20% do mercado é feminino, né? Então, é um mercado pequeno ainda, Loucura, feminino, né? né? Acho que é um percentual muito baixo ainda, né? E se a gente vê a evolução ao longo dos últimos 10 anos, foi uma evolução muito pequena, né? Realmente é um mercado que tem ainda a crescer demais, né? Então, acho que nós, mulheres, né? A gente sempre quer crescer, né? E com certeza, algumas vezes é difícil. Você está numa reunião, só tem homem, né? Naquela sala de reunião e você conseguir que a tua voz, né, seja escutada, né? Então, com certeza a gente passou por, algumas fases, né, mais difíceis. Hoje em dia eu acho que está uma fase bem melhor, né? Você Eu acha acho que que o por mercado mais que o aceita número não mais. seja tão representativo, a postura mudou? Acho que sim, com certeza. E você sente. Quando que você sentiu esse momento de virada, assim? Tipo, cara, agora é importante até o meu papel aqui como mulher Uhum. para fomentar, né? Enfim, como é que você sentiu que teve esse uma. Esse clique, né? Eu acho que há uns mais ou menos 5, 10 anos atrás, antes de a gente ter o Covid, é, os grupos começaram no mundo, né? Você teve várias mudanças, né? Então, quando você tem, né, alguma guerra, né, que está acontecendo, né, na Europa ou em outro país, na Rússia, né, tudo muda, né? Então, a tua exportação, o tipo de navio que você vai usar, para onde você vai levar aquela mercadoria, qual rota você vai fazer, isso tudo muda de acordo com o tempo, né? Depende do que você está, né, E a exportando, para Covid onde você acabou está mudando indo. rápido, né? Então, com a Covid, teve uma mudança muito grande, né? De tudo que você faz, de todos os dias, de todos os momentos, né? Então, acho que na Covid também foi um momento que todo mundo estava em casa, né? Refletindo, pensando um pouco mais sobre si, sobre a empresa que a gente trabalha, né? E eu acho que foi um momento que, com certeza, eu acho que as mulheres conseguiram, né, ter mais abertura, né? Eu acho que foi um momento que todo mundo parou, né? Então, foi um momento de reflexão, foi um momento de, Sair né? daquele automático É, para ouvir mais, pensar exatamente, melhor. com certeza. É impressionante, né? Assim, tem que haver algum impacto ali iminente, alguma coisa que chacoalhe mesmo, né? Para de fato você ver algum tipo de movimentação, né? Porque às vezes tem todo o preconceito e tudo mais, mas também tem uma coisa muito do automatizado, né? As pessoas já é assim, ainda mais Sim, no seu já é mercado, assim, né? Tipo assim, é verdade. cara, eu imagino que para haver mudanças no seu mercado são mudanças que impactam muitas coisas, né? Uma Uhum. questão, né, de legislação, uma questão de documentação, são grandes mudanças e um impacto muito alto financeiro em testar qualquer mudança. Então, eu acho que naturalmente o mercado mais engessado, que vai ser menos aberto ali a testar, né, a abrir, né, se abrir, ver de uma forma diferente, eu acho. Com certeza, eu acho que as mulheres também são um pouco mais cuidadosas, eu diria, né? Então, acho que uma mulher, geralmente, quando entra numa reunião, ela quer, né, dominar aquele assunto 100%. Ela não vai entrar numa reunião com parte da informação na mão, né? Um homem, geralmente, entra numa reunião com... Mais seguro. Não, mas é com tudo em aberto, ele não vai pesquisar tanto, ele não vai estudar tanto. Então, acho que a mulher, por outro lado, também, ela é mais... ela quer estar sempre acima,
né? Então, ela vai com certeza ser bem mais capaz, não sempre, mas enfim, vai ter uma base bem consolidada para poder enfrentar esses desafios, né? Hoje em dia que tem acontecido. A gente se conheceu num evento de liderança feminina, Exato. né? Eu e Clarice. E aí, uma das coisas da nossa conversa que você trouxe foi. E rolou isso um pouco lá, né? Que as mulheres, na verdade, elas precisam se preparar muito, precisam correr muito atrás para sair do mesmo lugar que o homem, né? Ao passo que o homem, ele investe muito tempo e dedicação Uhum. para estar na frente. A gente investe muito tempo e dedicação para pelo menos sair de igual para igual. A gente sempre se sente um pouquinho atrás, né? E o que você, pensando nisso, assim, o que você entende que isso trouxe mais de desgaste, né, para vocês, assim, seja emocional, seja até físico, assim, como que essa necessidade, né, de estar buscando, de estar ali equiparada, te traz de aprendizados ou se calejou demais, né, para poder estar ali brigando, né, nas cabeças. Eu acho que com certeza nós mulheres, né? Eu tenho filhos, né? Então eu tenho 2 filhos. Então, quando eles eram menores, com certeza, né? Você tem filhos, você tem um trabalho, você tem que estar, né? Tem a casa, tem as coisas da casa. Então, é uma coisa que não acaba, né? Você não termina, você não dorme, né? É, mas eu acho que com o tempo isso foi mudando, né? Acho que o homem assumiu muito, começou a ajudar as mulheres também, né? Então o homem não tá só ali como pai ou como, né, parceiro, mas também tá ali para ajudar com tudo, né? Então acho que o que eu senti na minha vida também foi, meu marido me ajudou muito também, né? Que legal. Então sempre me apoiou, sempre estava ali quando eu precisava, né? Filho doente, qualquer coisa, tinha reunião importante para fazer, leva no médico, enfim, uma série de fatores que você tem que, né, administrar em casa e eu trabalho ao mesmo tempo. Antigamente o trabalho era físico, né, todos os dias, Uhum. né, presencial todos os dias, né. Então era bem mais difícil, né, do que, né, Você hoje em sente que as dia, que é um lideranças híbrido. no teu mercado enxergam isso, assim, são mais flexíveis nesse sentido? Não, cara, vai lá levar teu filho no médico e Sim, eu acho tal. que hoje em dia, sim. Eu acho que hoje em Que bom, dia, né? depois do Covid, com certeza sim. Que bom. Você sentiu algum tipo de preconceito implícito, assim? Que às vezes a pessoa de fora não tem tanta percepção, mas você Uhum. tá claro que isso é um cacuete, sei lá, Aham. nem sei se posso chamar de cacuete, né? Mas é um preconceito, assim. Eu acho que há um tempo atrás, sim. Acho que há um tempo atrás, sim. Principalmente quando você estava em um ambiente que só tinha, né, mais masculino, com certeza a gente sentia isso, né? Mas acho que hoje em dia, bem menos. Acho que hoje em dia a gente está numa fase de Eles veem com bons olhos, um evolução. olhar feminino aqui, vai ter outra visão. Exatamente, tem outra visão. Então acho que hoje em dia eles respeitam bem mais, Que bom, sem né? Que dúvida. bom ver que tá Uhum. rolando um movimento, né? Você sente que você, ao longo dessa jornada e nesse mercado, e trazendo esse contexto da liderança feminina também, teve alguma coisa que você teve que aprender ou desaprender, né, rápido, assim, toda essa transformação que você conta, né, que o mercado está vivendo, Eu assim, acho que aprender rápido ou... no nosso mercado, como são muitas culturas diferentes, a gente tem que aprender sobre as pessoas também. Né? Não adianta só eu querer, né, fazer importação, exportação do mundo todo, para o mundo todo, mas se você não conhece as pessoas que estão ali, se você não conhece a cultura daquela pessoa, você não vai conseguir chegar, né, no âmbito que você precisa chegar. Né? Então, fazer o dia a dia básico, sim, você vai conseguir fazer, mas você precisa de mais. Você não quer o básico, você quer muito mais que o básico, né? Então, conhecer as pessoas de fato, que eu acho que fez uma grande diferença, né? Você parar um pouquinho e pensar, não, eu não sei tudo daquele outro país, né? Eu sei muito do meu país, mas eu não sei tudo do outro país. Eu tenho que aprender, né? Então, parar um pouquinho, né? Entender os outros, ao invés de falar tanto, falar menos, aprender mais e aí sim, conseguir desenvolver. Eu sinto que no seu mercado, mais do que nunca, esse lugar mais vou usar entre aspas aqui, esse lugar de humildade, né, de estar aberto, de querer entender, né, para se conectar, para de fato você Uhum. entender os desafios ali, que em geral é uma premissa de uma boa liderança, é quase que sine qua non, né? Porque senão como é que você consegue de fato entregar melhor resultado ou melhor serviço, né? Se Uhum. você não está aberto a entender, assim,
a cooperação é muito Essencial. válida, né? É essencial, assim, seja com o cooperação funcionário, é com essencial. com as parcerias em outros países, Você né? disse tudo. Eu acho que a relação tua com os teus fornecedores, né, com os teus clientes internos, né, as suas outras áreas, né, porque você está numa área de comércio exterior, mas você tem outras áreas da empresa, né, você tem um planejamento, você tem a área comercial, você tem, enfim, parte de engenharia, você tem várias outras áreas dentro da própria empresa, né? E tudo que você está fazendo ali afeta a outra área, né? Então é essencial É você estar. muito, é um ecossistema muito É, engendrado, né? exatamente, é um supply chain, né? Aham, Cada sim. partezinha completa a outra, né? Então, se você não tá ali bem perto, e assim, entendendo bem, e naquele mesmo feeling, né? A empresa tem que estar naquele mesmo feeling, naquele mesmo sentimento. Quando você faz a sua parte, o outro não faz a dele, você não vai entregar. Né? No final das contas, né? O que você quer fazer, produzir, entregar, você não vai conseguir. Então, todas as linhas, né? Todas as áreas, né, de produção têm que estar bem conectadas para você conseguir, né? Entregar um Desempenhar número, bem. né? No fim, Exatamente. você tem que estar bem preocupado de como você impacta o outro, né? No Uhum. sentido, tipo, cara, que nada adianta eu brilhar aqui na minha área se eu não vou Exato. conseguir, se vai ter um impacto que ele não vai dar sequência, né? Não vai dar Exatamente. cadeia, né? Exatamente. É bem, no fim, é bem desafiador, porque além de você estar conectado com outras áreas, você tem as questões culturais, né? Porque geralmente uma área de exportação você está conectado com, né, com Outra uma outra pessoa. ponta. Então, assim, quais são os maiores desafios nesse sentido de ecossistema? E stakeholder, muito parceiro, né? E aí as Exato. leis de cada Uhum. país. O que que você entende que são os maiores desafios, assim? Eu acho que os desafios são conseguir parar, né? E não colocar a culpa no outro, né? Porque às vezes o outro é daquela maneira porque ele nasceu daquela maneira, naquele país que é muito diferente do teu, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a Inglaterra também. No começo, a Inglaterra para mim era um país que eu falava, meu Deus do céu, eles são muito fechados, né? Mas depois você com o tempo vai vendo que eles são, cara, eles são maravilhosos. Né? Então, assim, acho que um tempo de você parar e conhecer, deixar fluir, né? As coisas não vão mudar noite pro dia, né? Você quer, às vezes, implementar algumas mudanças de uma noite pro dia, cara, mas as pessoas precisam de um tempo para se adaptar também. Então, e você conhecer bem as pessoas, elas vão necessariamente querer estar com você quando você precisar. No momento que eu precisar, hoje eu preciso disso, né? Não é tipo para amanhã, é para agora, né? Então a pessoa tem que estar muito conectada com você para conseguir entregar o que você precisa naquele minuto, naquele momento, né? No fim, assim, ouvindo você falar, parece que é um mercado que à primeira vista, mas eu que sou de fora, você acredita que seja totalmente pautado em leis, em regras, né? Então, emite uma porção de documento e as Uhum. legislações e tal, uma coisa muito, tipo, é o que é, Burocrática. burocrática, mas no fim são as relações que vão te dar um diferencial, que vão fazer com que você consiga desempenhar da melhor forma possível. Na verdade, é muito sobre relação, né? Com certeza, Mais é do que demais. talvez a parte, né, o burocrática, né? Com certeza, a parte burocrática é só uma parte do processo, Você né? acha que é Que isso que tem vai que. reger, mas nem é, né? Não, não é. A parte burocrática você tem que cumprir, Sim. obviamente, mas o que vai te reger é como que você contrata, né? Por exemplo, o nosso mercado, né, eh, de importação e exportação, né? Se você quer fazer por exemplo, uma exportação aérea, você tem que saber, né? Quais, né, companhias aéreas que eu posso exportar para aquele país específico, né? Quem que eu vou usar de agente de cargas que tem uma boa penetração naqueles países que eu quero mandar aquela carga, né? Quanto eu estou disposta a pagar por aquele material, naquele frete, quanto urgente é aquilo, Uhum, né? uhum, Então, isso tudo, e qual a rota que eu vou usar, né? uhum. Eu quero usar uma rota mais curta, mais cara, né? Então, você está pensando aqui, eu quero exportar um material que um frete de, sei lá, US$ 50 mil, mas tem que chegar lá amanhã. Mas você não tem um avião que vai chegar lá amanhã, porque você não tem voo direto para aquele destino. Você tem que Uhum, fazer algum voo que vai ter né? Vai parar em uhum, um outro aeroporto para depois pegar um outro avião e pro destino que você quer, uhum, né? Então, geralmente, quanto mais caro você paga, mais fluida, né? Se você paga um frete premium, você provavelmente vai uhum, conseguir entregar quando você uhum, quer aquele material. Provavelmente, mas nem sempre, porque a companhia aérea, por exemplo, ela tem várias restrições. Então, se ela está exportando um material que seja que tenha qualquer, seja um material de medicina, por exemplo, né, um material médico, uhum, é a prioridade total no avião. Né? Se tem um cadáver dentro do avião, a prioridade é o cadáver e não tua carga normal, entendeu? uhum, Então, uhum, vários fatores fazem com que o teu planejamento, né, do dia a dia vai ser alterado, né? E o teu cliente interno, né, e a empresa tem que entender que não é que você, né, você fez tudo para conseguir estar ali, né, e querer fazer naquele dia. Mas a gente defende de N fatores, né? Então, assim,
Então, tudo muda a todo momento. Né? E às vezes vale mais a pena você não fazer aquela que vai chegar super mais rápido, mas para ir para uma rota mais segura. Com certeza, Né? uma rota mais segura, ou uma rota que você sabe que sempre depende de quanto que você pode esperar. Né? Quanto que vai te impactar não chegar na semana que vem aquele material, mas chegar daqui a 2 semanas. Você vai ter um impacto de, sei lá, alguns milhões. Né? Vale a pena pagar mais barato no frete? Não, não vale. Então, dependendo do que for, né, é melhor eu tentar a maneira mais rápida, né, um booking premium que eu possa fazer para tentar entregar e chegar no momento que eu quero. Né? Então, tudo depende de várias análises do tipo, do que você está fazendo, né? Para quem você está fazendo. Não, imagino. Super complexo e essas relações são, né, acabam sendo primordiais, né, para você conseguir dar cabo bem, né, e você, enfim, não só liberar alguma coisa, mas para que você garanta que vai funcionar no teu timing, Sim. dentro, né, do lugar mais, da rota mais segura e tudo mais, né, enfim, acaba que essas interrelações são, né, Essenciais. super importantes. Uhum. E o que que você sente em relação ao outro lado, né? No sentido assim, quando tem outros países, né? Que acabam tendo essa conexão, essa relação com o Brasil e tal. Se essa pessoa não tem esse olhar aberto, não tem. E eu tô falando isso porque o brasileiro, em geral, é um cara aberto. conectado, é um cara aberto, né? E talvez você tenha tido essa impressão da Inglaterra porque eles são mais sisudos, mas Sim. conforme você vai tirando as camadas da cebola, você vê que, Vai nossa, ele é um cara, às vezes, mais fácil do que o americano, enfim, né? Com certeza. Chutando aqui. Mas o que que você sente que isso gera, o quanto que isso impacta, né? Uma pessoa que é de fora, que não tem esse olhar tão aberto para uma cultura local, como que isso de fato impacta em resultado, impacta na sua cadeia, né? Enfim. O que eu acho que quem está de fora, né, para olhar, né, o mercado brasileiro, né, hoje em dia é bem diferente, né? Então você tem, sei lá, os países como, por exemplo, os Estados Unidos, quando você vai exportar o material, né, a legislação que eles têm, né, você consegue bem mais rápido fazer o teu processo, né? Aqui no Brasil, de acordo com a parte fiscal que a gente tem, A gente você é tem mais que emitir burocrático, no bem fim. mais burocrático no Brasil. Então, eu acho que os outros países, claro, tem que entender como é que o Brasil funciona. Não só o Brasil, mas a América Latina, né? Você tem, né, Argentina, você tem Colômbia, né? Cada país funciona de um jeito. A Argentina também bem burocrático também. México também, bastante burocrático. Então... Nossa, México, então, eu imagino que tem muita correlação comercial, né? Então, a gente tem bastante volume. Devem achar uma loucura, né? Bastante volume. Então, são pessoas bem diferentes da gente, né? Então, acho que conseguir parar, entender um pouquinho mais deles, com certeza vai fazer você evoluir muito mais, né? Nem tudo quando você quer, da maneira que você quer, né? Mas saber aceitar, entender e tentar, né, abrir um pouquinho a cabeça para trazer daquilo como fosse o melhor para você, né? Qual foi, você sente assim, que é o teu maior aprendizado ou um case que você tem assim nesse sentido de, cara, quando você conseguiu captar ou penetrar nessa conexão com, né, com o gringo, né, tudo foi melhor, ou quando você conseguiu mostrar pra ele, né, porque deve ser desafiador mesmo. Eu acho que o caso do México para mim é um caso bem importante, porque no começo a nossa relação, ou a minha relação com o México foi uma relação um pouco mais difícil. E com o tempo, né, essa relação foi mudando, né? Porque eu sentia bem isso que a gente está falando. Não adianta eu querer impor da minha maneira, né? Você está trabalhando junto, Uma né? costura, então, né? Exato. Então, quanto que ele pode ceder, quanto que eu posso ceder, né? Até que momento ainda pra gente, né? E para mim como empresa, aquilo tá, né, fluindo bem, ou em que momento que não dá para fluir daquela maneira, né? E até o quanto aquilo vai ser produtivo ou não vai ser produtivo, né? Você tá perdendo tempo, tempo é dinheiro, né? Então, como é que você vai costurar aquilo para ir na solução que você precisa, né? Então, acho que senti um pouquinho disso também, com certeza. E isso talvez dentro da própria empresa, com, né, outras áreas, mas acho que também deve ter um desafio, um aprendizado com os parceiros também, né? De outros países, assim. Então, são dinâmicas diferentes, mas que no fim é tudo um pouco sobre relação, né? Muito. A gente vê, assim, do tempo que eu tô na empresa até hoje, né? Vários outros fornecedores, né? E, enfim, que você viu crescer também, né? Com você, né? Então, isso é muito bom também, né? Porque você começa, né? Começa como analista e tal, enfim, vai crescendo, crescendo.
e você vê esses outros parceiros teus, né, que também foram crescendo, evoluindo, né, você sente que hoje você está no, né, que nem seus parceiros, então também, né, já, né, evoluíram, estão né, em outro mundo. Afinal, o mercado é E pequeno, né? Vocês muito super se pequeno, o mercado é muito conhecem. pequeno. A gente, nossa, super se conhece. Então, é isso, tá junto, né? Eu acho que essa parceria é essencial pra gente, né? A gente saber Na quem que a gente verdade, pode utilizar, né? Que parceiros pode utilizar que vão estar ali junto com você, né? E sentindo o que você precisa, né? no final, você cria parcerias para a Uhum. vida. Porque eu digo Exato, pra assim, vida. a gente até comentou isso uma vez aqui, que a nova geração muitas vezes não se importam tanto com a sua reputação. Uhum. Né? Então hoje eles estão num lugar, amanhã eles vão para Uhum. outro, então pouco importa e tal. De forma bem rasa aqui falando, né, gente? A gente discutiu um pouco mais a fundo. Mas talvez no seu mercado, mais do que nunca, a reputação, uma vida, uma Uhum. trajetória é super importante cuidar das relações, porque ela vai te acompanhar, independente Vida de mudança toda. das cadeiras ou de empresa, ela Exato. vai te acompanhar até o final. É importante você ter essas parcerias consolidadas, Com né? certeza, acho que não só hoje em dia, né? Eu acho que os jovens, né, estão aqui para ensinar muito pra gente, né? Eu acho, né? Acho que a gente sempre aprende muito com eles. É, eu acho que os estagiários hoje em dia são, né, é maravilhoso trabalhar, né, com quem é mais novo, você vê um outro, Dá um fresh, dá um né? refresh, você aprende uma coisa que você não estava pensando, mas com certeza, eu sinto que eles, hoje em dia, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, esse querer não estar perto, né, querer tudo pelo celular, ou pelo computador, você, né, não querem se falar, né, conversar. Uhum. É, a gente sente muito isso também, né? Mas acho que é parte, né? A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, Sim. né? E estamos evoluindo, com certeza. E como é para você esse desafio da liderança, aproveitando esse gancho, justamente quando você tem essas dificuldades de parceiros que não entendem a tua cultura local ou Uhum, a tua sede multinacional que não está ali tão dentro dos teus desafios, como é que você ainda motiva, lidera o teu time, uhum. sendo que você está tendo um super entrave, ou pessoas que não querem estar tão abertas ou olhar, né? Eu acho que os parceiros a gente tem que escolher muito bem, Uhum. né? Então, eu acho que, claro, você tem que, né, tentar, obviamente, né? Tem um saving, né? Ou ter um bom cost avoidance, né? Mas você também tem que escolher bem os parceiros que você confia, 100%, Uhum. né? Senão você escolhe um parceiro que vai ser um pouco mais barato, mas não vai entregar o que você precisa. Vale a pena? Não vale a pena, né? Geralmente, na maioria das vezes, né, aquilo pode impactar muito. Sim. Então, você escolher bem, né, seus parceiros é essencial, né? Não, ainda mais nesse mercado, né? Porque qualquer mudança é um impacto milionário, né? Então, Sim, assim, não é um testezinho, é uma coisa sim. que impacta uma cadeia enorme, muita grana, né? Por exemplo, eu acho que quando o Trump veio, né, para presidente dos Estados Unidos, né, nessa segunda temporada, é, a gente com certeza sentiu que tudo mudou de noite pro dia, né? Se você tem um país, né, que ele importa os materiais, né, de qualquer outros países, né, com uma taxa de juros, né, básica que ele colocava 10% de média, e de repente ele passa a colocar uma taxa de juros de 40% ou de que nem na China ele fez mais de 100% num produto, é, tudo muda, né? A dinâmica inteira muda. Como é que você vai planejar exportar para aquele país, né? Repensar toda a cadeia. Repensar toda a cadeia. Então, assim, até que momento, né, que tudo que aconteceu, né, na nossa sociedade, né, nesse último ano, né, com o Trump, né, e os impactos que a gente sofreu, né, como é que você vai planejar, né, para o ano que vem? Você não sabe o que vai acontecer, né, na economia, no mundo, né? Então, você acha que com certeza as estratégias que você vai desenvolver, né, hoje em dia são muito maiores do que você desenvolveu um tempo atrás. Um tempo atrás, o globo funcionava de uma maneira, né? Eu vou estar aqui, tenho os meus exportadores, os meus importadores, pago tanto de imposto para cada país, e é isso. E hoje em dia não, tudo muda a todo momento, né? Então, acho que isso também fez com que todos nós, né, repensássemos o quanto eu vou querer, né, depender de algum outro país 100%. O quanto que eu vou ter que distribuir meus mercados, as minhas importações, exportações, ou a minha produção, né, ao longo de todos os outros países, né? Então, acho que isso foi importante também para a gente repensar isso tudo, né? E conseguir redistribuir a cadeia logística também.
Foi um divisor de águas, então. Foi, com certeza. O tarifaço Com todo. certeza, pra gente foi um divisor de águas. Qual foi os maiores impactos, assim? Você entende que foi no processo, foi nas relações, de as pessoas se ajudarem? Onde você entende que foi o maior legado? Eu acho que os Vocês mais... veem como assim, lados positivos e negativos, mais positivo, mais negativo, no sentido de repaginar o no saldo, momento, né? no O momento saldo. que teve foi bem negativo, Lógico, né? Foi lógico. bem negativo. Mas Mas hoje, no final das contas hoje, né, como ainda mais como o Brasil, né, reduziu, né, as tarifas também dos Estados Unidos, hoje com certeza a gente vê como no final das contas foi positivo, porque a gente conseguiu ampliar também o nosso mercado. Você conseguiu pensar que, eu não quero só exportar para os Estados Unidos, eu quero exportar para o mundo todo, né? Os Estados precisa Unidos também rever, não pensou... ficar dependente. Exato, a empresa, né, pode ser americana, mas eu tenho que ter plantas no mundo todo, tem que ter áreas, né, fabris ou de importação, de consumo, de venda em outros lugares também, né? Então foi importante, eu acho, para a economia como um todo, né? Mas a economia ficou muito mais insegura do que ela era, né? Então você tinha uma segurança muito maior, né? Hoje em dia você tem que conviver com o que você não sabe acontecer amanhã, né? Eu acho que tanto o Covid, né, quanto o tarifaço do Trump, pouco né? tempo, né, Classe, pensar, Foi, né? foi Cara, pouco em pouco tempo. tempo, muito impacto grande, né? Que reviu tudo, né? Pra gente, o Covid também foi bem difícil, porque, de repente, as fábricas, né, as plantas, né, os fornecedores pararam de produzir, né? De repente, tá todo mundo em casa, só que a empresa continua, né? As empresas, as metas, tudo continua, né? Então, como que você vai entregar, né? A gente ficou uma época também com menos aviões, menos navios para poder importar, exportar, né? Só que você tem que entregar, né? E a fábrica que você está importando, o fornecedor tá fechado, as pessoas não estão indo para a empresa, né? Então, foi uma época bem, bem louca, bem louca. E assim, você entende que o impacto foi positivo e o que mais você achou que impactou, assim, que mudou nessas duas mudanças aí? Eu achei que o mais importante são as pessoas. O mais importante é As relações. saber que no mundo tudo pode mudar a qualquer momento e que se você não tiver bom relacionamento, você não consegue desenvolver, você não vai conseguir entregar. Você sempre depende de alguém, sempre depende de uma outra empresa, você não faz nada sozinho, né? Então isso fez com que todo mundo parasse um pouquinho, né, de pensar que, não, eu sou, né, nisso daqui eu sou melhor, não, eu posso ser muito boa aqui, mas eu preciso de uma cadeia aqui, né, junto de mim para poder entregar, né? É um mercado que, como eu desconheço, né? É um mercado que é muito técnico e baseado em número e resultado, ou ele tem muito ego também? Como é que é essa... Acho que é um pouco de tudo, né? Acho que é uma mistura de tudo, né? Claro que é um número, você tem que entregar os teus números, obviamente, mas... Vocês são mais frias e isentas ali ou não? É tipo, tem também... acho que ele ronda um pouco de tudo, né? Os números, ninguém quer... Os números são imbatíveis, né? Mas acho que como a maneira que você apresenta os números faz muita diferença, né? O que aconteceu para o número, de repente, não tá tão bom naquele momento, né? Ele não sabe que N coisas acontecem, né? No mundo todo, a todo momento. Então, como que você pode traduzir aquilo, né, nos teus números de maneira que, apesar do número não estar tão bom quanto você queria, ou quanto, né, era desejado, o que aconteceu de fato ali, né? Então, assim, tem coisas que acontecem que não tem que fazer, né? Realmente você ia pegar um avião caiu, você vai fazer o quê? Né? Você ia exportar o material, veio o Covid, está tudo fechado, o aeroporto está fechado. Vocês lidam muito então, com essas intempéries no fim, né? Sim, exatamente. Então, acho que tudo acontece no mundo, pra gente, impacta muito. Porque você está dependendo de vários setores, né, da economia, né? É muito versátil. E o que você tem de que mudou na forma de planejar? Agora com essas mudanças, né? Como que você olha para o teu P1A, P5A, enfim? Eu acho que o planejamento, claro, ele tem um curto prazo, um longo prazo, mas o longo prazo, com certeza, ele tem, né, ele mudou porque ele tem que ter vários tipos de planejamentos diferentes, né? Então, como é que eu planejo dessa maneira? Tá, mas várias coisas podem acontecer que eu não vou entregar dessa maneira. Como é que eu planejar de outra maneira? O que eu posso fazer? Tem que ter vários planos sempre, né? Então, acho que você tem uma meta, tem um plano, né, de fazer A, mas com certeza tem que ter um plano B, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais Vocês passam a olhar né? mais em prazos menores, tipo reavaliar? Tipo, toda hora. Reavalia, não, todo mês, toda semana, reavalia tudo toda hora. O tempo todo, né? Exato. Porque é muito... É muito volátil. E entrando aqui, né, pensando nessa mudança toda, uma mudança que a gente conversou até que tem acontecido muito é essa pauta da sustentabilidade, o quanto isso tem impactado
E hoje, segundo você me contou, é medido mesmo com KPIs e tal. O que você entende que foi o maior impacto, no sentido de profundidade mesmo, Uhum. do impacto de todo esse cenário hoje, assim, Eu acho no teu que, mercado? é, pensando sobre a sustentabilidade, né, o que aconteceu na realidade no mundo, né? Eu acho que como teve aquele Acordo de Paris de 2015, né? É, no qual, né, os países se comprometeram, né, a diminuir, né, ou não acelerar tanto, né, o aquecimento global. As empresas, né, e as pessoas, enfim, tiveram que adotar medidas, né, para como é que eu vou fazer para mudar o meu tipo de fabricação, né? O que eu vou fazer para naquele material que eu estou, né, importando, ou exportando, produzindo, né, usar menos, né, o combustível fóssil, né? Então, acho que foi um momento no qual, como você vai ter um aquecimento global, é certo, você vai ter, você só não sabe quantos por cento você vai ter nos próximos anos, foi um momento que óbvio, você tem aquecimento global, você tem uma parte, né, do mundo, né, que está em neve, em geleira, que vai derreter, né? Quando isso derreter, tá derretendo, e você tem todas as mudanças, né, das tempestades, né, de repente você tem um clima que mudou completamente, né, antigamente você não tinha tantas tempestades e tantos problemas climáticos como hoje em dia, e tudo isso afeta o teu dia a dia, né? Então, como que a gente vai chegar em 2050, né, aumentando o nosso, né, a temperatura global como é ainda hoje em dia, né? Então, todas as empresas tiveram que parar e repensar como que elas, né, fabricam, né? Então, que tipo de combustível que eu vou utilizar quando eu colocar num avião, né? Eu vou pagar uma tarifa premium a mais para tentar ser um carbono neutro, né? O que eu vou poder utilizar, né? Vou ter aviões mais, né, flexíveis, que eu possa utilizar um tipo de, né, combustível, né, que não vai agredir tanto, né, o meio, né, sustentável de ser, né? O que eu vou tentar fazer? Eu vou consolidar mais cargas no mesmo voo, né? E vou ter vou estar gastando menos carbono ou Otimizando. CO2, né? Então acho que foi um momento de a gente começar a repensar o que a gente entrega e como que a gente pode entregar de maneira mais eficiente, né? E talvez no seu mercado era algo que talvez fosse evoluindo aos poucos e acho que a Covid deu uma acelerada nesse aspecto, por exemplo, né? Com certeza, eu acho que o nosso mercado, né, de transporte hoje em dia, acho que 7 a 10% das emissões de carbono vem dessa parte de transporte, né? Então, e de oil and gas, então, mais de 17%, né, vem do oil and gas. Então, é um É mercado que, muito, né? teoricamente, é um mercado que, teoricamente, Protagonista nessa questão, né? tá, então tem que virar, né? Tem que mudar, né? Porque se a gente continuar do jeito que tá, daqui a pouco o nosso filho, né? Nossos filhos, nossos Exato. netos, né? Como é que eles vão estar, né? Como é que vai estar o ar que a gente respira, né? Nos dias de E hoje. você sente que o mercado realmente está preocupado com esse legado e fazendo esse movimento? Ou tem um aspecto ainda muito empresa meio greenwashing, assim? Como é que você Eu percebe acho que o mercado mudou. Eu acho que o mercado mudou. mesmo? Mudou mesmo. Eu acho que todas as teorias que a gente tinha antigamente realmente chegaram o momento de se colocar em ação. Né? Então, acho que as empresas estão vendo a sustentabilidade com outros meios, com outros olhos, né? E com certeza, acho que hoje em dia, quando você vai fechar um contrato, quando você vai, né, contratar um fornecedor, você também quer saber o que ele está fazendo para tentar ser mais sustentável, né? Então, é uma É pauta genuíno, é que um hoje em valor. dia, sim, é um valor. Que hoje em dia você está sempre com a gente, é uma pauta que a gente sempre está conversando, discutindo o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, acho que realmente mudou. Porque às vezes até, enfim, no mercado em geral, você vê às vezes muitas marcas se aproveitando um pouco do discurso em comunicar isso, qualquer iniciativa que Uhum. tenha, do que efetivamente sendo uma pauta Fazer. acontecendo, interna, Uhum. né? Mas no seu caso tem KPI que impacta inclusive na Dow Jones, né? Sim. Eu acho que Ou seja, ele tem que, ele né? tem que, exatamente, quando você está medindo os seus números, né? Você realmente tem que fazer acontecer, né? Não é só, eu tenho isso e vou, né, mostrar, tentar fazer alguma coisa, não. Você tem que fazer, né? Então, acho que essa é uma mudança, né? Que acho que várias empresas também sofreram, né? Nos últimos anos também, né? Você entende que eles ainda estão no processo de virada e isso naturalmente vai ter mais gasto porque é uma mudança e tal? Ou a indústria já está vendo os impactos positivos no sentido até de eficiência, muitas Uhum. vezes financeira, né? Isso já está sendo provado? Como que tá no Eu teu acho, mercado? eu acho que, com certeza, né, hoje em dia, né, uma das maneiras de você, né, poder, né, exportar um material é você comprar taxas de carbono também, né? Então, claro que o que você está fazendo hoje pode ser um pouquinho mais caro do que seria normalmente, né?
mas você tá fazendo isso com outros olhos, né? Porque você tá Pensando no legado. pensando pra frente. Acho que a gente não pode pensar só no dia de hoje. Assim como uma taxa que você tem qualquer. Eu vou, enfim, comprar uma passagem aérea, você paga uma taxa, né, do teu assento, e você paga uma taxa para companhia aérea, você paga outras taxas também, né? Ou como qualquer imposto que você faça, né? Entendo que vai ser da mesma maneira, né? Tudo que você vai estar comprando, você vai ter uma taxa, né, de sustentabilidade. Então, acho que o mundo está mudando, né? E tem que mudar, Sim. né? Que bom, né? Que bom que estão vendo de fato de forma prática, né? Trazendo de fato para o dia a dia do negócio, Com né? E certeza. acho que aos poucos a gente vai vendo o legado, né? E assim, vai dar um orgulho, cara, que legal. É isso. A diversidade em geral é muito difícil, mas também quando você supera e muda e pivota de outra forma, você, pô, foi bom. Né? Pô, com No certeza. final, assim, valeu a pena, né? A gente encontrou outra forma, enfim, acho que é maravilhoso. E aí, claro, eu queria entrar numa pauta, assim, pensando, aproveitando, né, que você tem esse cargo na América Latina e constrói essas relações globais e tudo mais. Eu queria entender com você o seguinte, como é que no sentido de habilidade, assim, aonde você entende que é importante num cargo como esse a sua reputação e essa tua habilidade para lidar ali com esses parceiros, esses stakeholders globalmente, como você consegue atuar liderando times em outros países, né? Então, assim, aonde você entende que é uma habilidade importante ser desenvolvida nesse tipo de gestão, especialmente pensando em diferenças culturais e nesse mercado que a gente sabe que a questão, né, de gênero ainda é muito impactante, né? Uhum. Então, acho que essa questão cultural é o que a gente comentou, né? É você tentar entender o outro de fato, né? Eu acho que a questão cultural apesar de você ter que deixar de lado, né, para resolver o problema do dia a dia, se você não conhecer, né, bem o que você está fazendo em cada país que você tiver, você não vai conseguir evoluir, né? Porque você vai sempre estar martelando uma porta que não vai mudar, né? Então, acho que conhecer realmente o que acontece em cada país é essencial para você conseguir desenvolver bem, né, essa função. É, Ao invés de querer só mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, é entender o que acontece ali. Você não pode querer mudar uma coisa se você não entende 100% do que está acontecendo ali dentro, né? Então, eu acho que é parar um pouco mais, né? E entender, né? Realmente parar, entender, escutar. Acho que é essencial. Onde eu entendo que é um cargo que acaba tendo muito viés político. Político no sentido de Sim. criar uma Sim. relação e Aham. tal. Aonde você entende que é mais importante você desenvolver nesse jogo dessas conexões? Porque eu entendo que, assim, um cargo como esse acaba que você precisa trabalhar muito a sua reputação, uma marca pessoal, né? Enfim, pô, sou dessa empresa, olha a Uhum. minha, né, minha Uhum. trajetória e tal. Para vocês, especialmente como mulher, imagino, ganhar o respeito Uhum. e criar boas relações. Mas, ao mesmo tempo, existe um jogo político ali também, né? De você estar nesse cargo que, às vezes, passa não só por uma exposição, um trabalho de marca pessoal, mas de como você navega ali na relação com esses parceiros, né? E essas questões culturais e tal. Então, eu entendo que é além da sua marca pessoal, né? É um pouco de como você joga esse jogo político do corporativo que no final transcende para outras empresas, para o Uhum. mercado. Qual um dos maiores desafios ou os maiores aprendizados nesse sentido, assim, ao longo da sua carreira, Uhum. num cargo como esse, né? Eu acho que é, o desafio é estar sempre escutando e aprendendo, né? Eu acho que tudo muda, nosso mercado tudo muda a todo momento, são novas legislações, né? É um novo tipo de entrega que você tem que ter, né? O que você vai poder exportar, qual país vai poder importar aquele material, se teve algum outro problema nesse país que você vai estar exportando, para onde você vai mandar aquele outro material, enfim, um planejamento, né, que a gente falou de longo prazo aqui. Então, acho que é isso. Acho que você tá conhecendo o que está acontecendo a cada dia, você conseguir falar com todo tipo de pessoa,
né, é essencial, né? Então, você ter bons relacionamentos com seus fornecedores, né, com seus clientes internos, faz toda a diferença no processo, né? Eu acho que não adianta eu ficar presa, fechada no meu mundinho, né? Se eu não estou conectada, aberta, vendo o que está acontecendo na empresa em cada área, né, de produção, da etapa de produção, né? Então, eu acho que é muito além, né, de estar ali fazendo meu trabalhinho ali do dia a dia, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo em volta de mim, né? Se eu não entender o que está acontecendo em volta de mim, como é que eu vou fazer uma coisa melhor para frente, né? Então, assim, eu acho que é parar um pouco e entender o todo sempre, as mudanças acontecendo ao longo, né, do mundo e em todas as empresas, para você conseguir estar entregando, né, um cenário, né, em alguns anos muito melhor para tua empresa, né? Você, na verdade, tem que estar atenta à evolução e à Uhum. dinâmica dentro dos parceiros também, não só Sim, dentro claro. da sua Uhum. empresa, né? Mas você acaba mergulhando mais, né? Sim, com certeza. Do que em outras empresas e tal, na Uhum. dinâmica dela, do que aqui, em um mercado normal, que você, né? Aqui termina o meu, agora é o seu. É, Né? É muito mais conectado, sensível, né? né? Uhum. E aí você precisa mergulhar mesmo no outro, entender, né? E você entende que, pensando no teu cargo, né? Você sente um peso, entre aspas, uma responsabilidade maior como uma líder mulher, em como você inspira e até puxa outras mulheres, e aí eu tô falando até globalmente, né? Uhum. Já que você tem essa relação com outros países e outras empresas, com essas mulheres, assim. Sim, acho que hoje em dia eu sinto muito isso. Eu sinto que eu vejo, né, as mulheres, né, perto de mim crescendo, né, e o que que a gente pode fazer juntas, né, para crescer como era antigamente, como que é hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue puxar, né, muito mais as mulheres do que a gente conseguia antigamente. Antigamente cada uma era fechada, né, cada um no seu quadrado, né? E hoje em dia não, a gente está conversando, a gente está aberta, a gente está, né, se estimulando o tempo todo, né? Vocês Isso é são muito essencial, né? conectadas, Somos nesse sentido muito. de vamos aqui juntar nossas forças Sim, com para certeza, no mercado demais. mais difícil, né? No Tem vários sentido. grupos de mulheres, né, na empresa e fora da empresa, né? Então, acho que é essencial, né, para a gente estar junto, entendendo o que acontece, né? Por que eu não consigo fazer aquilo? Por que, né, para a mulher é diferente, né? Por que a trajetória é muito diferente da mulher do que do homem, né? Então, é essencial estar junto, estar discutindo, estar revendo, né, e trocando ideias. Acho Onde que você faz toda a sente que é o diferença. maior gargalo de vocês nesse aspecto, assim, e aí globalmente, Uhum. né? Onde você entende que é mais sugestionado e não dar oportunidade, enfim. Eu acho que na realidade a nossa área é uma área muito de engenheiros também, né? Então, geralmente a faculdade de engenharia que você vê no mundo todo, né, tem muito mais homens que fazem do que as mulheres, né? Então, a nossa área já começa, né, por uma área ou por uma diretriz geralmente mais masculina, né? Além do que se pensar, né, toda a cadeia, né, de oil and gas, né, toda a parte de perfuração de petróleo, né? Os navios todos de sonda, né, que vão para alto mar, né, vão lançar, né, os tubos flexíveis para, né, fazer a parte da perfuração, tem muito mais homens do que mulheres, né? Quem vai ficar longe de casa 15 dias, 30 dias longe de Tem casa, isso, né? verdade. Então, geralmente a parte de produção, né, de petróleo é muito mais masculino também, né? Então, acho que é uma cadeia que está mudando também, né? Os incêndios que está, né? A gente teve até recentemente também as primeiras mulheres também embarcando e tal. E a cadeia está mudando, com certeza, mas que demora um pouquinho até chegar no nível que a gente queira, né? Se você vê, acho que no mercado aqui do Brasil hoje em dia, 52% são mulheres, né? 52. Sim, 52% do mercado, da força de trabalho é feminina, Que né? É legal! bastante. No Nossa. mercado em geral, né? Mas na nossa área ainda não, Ah, né? sim, Tá, entendi. falando do mercado em geral, Sim, sim, 52% sim, é sim. feminino. Mas a nossa área ainda não. Então, mas acho que a gente está evoluindo, né? Com certeza, aos pouquinhos, né? Mas tá evoluindo, sem dúvida. E você sente que, globalmente, toda a parte de treinamento, que eu sei que vocês focam Uhum, muito e tal, e segundo você me contou, até tem treinamentos fora, que aí é onde você se uhum. conecta mais, né, com outras pares e tudo mais.
você sente que eles têm esse olhar de, pô, vamos desenvolver, vamos trazer essa diversificação, ou não, é parte muito mais de vocês, como mulheres, buscarem isso, ou as empresas também estão olhando para isso como uma oportunidade de, cara, vamos desenvolver melhor elas, para elas poderem estar aqui nas cabeças, o que você Eu sente? acho que tanto da gente quanto das empresas, acho que é uma junção, né? Boa. Eu acho que é uma junção não só, né, nossa, mas as empresas também estão querendo isso, né? Eu acho que as empresas também, né, precisam desenvolver mais mulheres, né? Você precisa ter um outro olhar, né, nos negócios, que não só masculina, né? Acho que a mulher faz muito, né, pro negócio que está fazendo, né? Ela consegue analisar os dados, né, de outra maneira, né? Ela consegue ter um outro olhar que, né, geralmente os homens não têm. Então, você traz muito, né, quando você consegue misturar, né, Eu os fico com a dois. impressão de que as mulheres, nessa parte de criar conexões, relações, eu acho que elas São têm mais maravilhosas. fluidas do que eles, assim, no sentido de Sim, serem mais abertas, mais fluídas mesmo, não? com certeza, são. Na, Geralmente tipo, são, geralmente são. Mas de isso nem desenrolar, né, sempre é, coisas. mas isso nem sempre vai definir quem ela, Sim, né, vai sim. ser, né? Não é, às vezes ela tem um bom relacionamento, é importante, é essencial, mas como é que o homem tá vendo aquilo também, né? Então, assim, às vezes a gente acha, né, né, aquela pessoa que eu conheço, eu tenho um bom relacionamento, ou consegui desenvolver aquilo outro, mas qual é a percepção do homem referente às mulheres, né? Será que ele também está mesmo nesse mesmo nível, né, que ela tá, ou não? Ele ainda pensa que tem uma diferença, né? Então, quem que ele vai favorecer quando precisar, né? E eu acho que tem um estigma nosso também, né? Claro, tipo assim, a própria paradigma tem que mudar dentro da mulher, porque ela não vê, né, de igual para igual, muitas vezes ela se sente um pouco menor, Uhum. inferiorizada, e aí talvez ela não se Não lute coloque daquela maneira. ali. Concordo Tem- 100%. Você olhar, né, o índice que a gente tem, né, de mulheres que vão, né, tentar alguma outra vaga, né, para alguma coisa que elas não sabem fazer, tanto, os homens vão, né, sem pensar duas vezes, né? E as mulheres geralmente não. Ela pensa, qual que são os checklists que eu tenho que ter? Ah, eu tenho que ter, sei lá, 20 checklists, eu não tenho um desses. Ah, então eu não tenho, eu não sou capaz, eu não vou aplicar, né? Tem um dado E, disso, né? Que as mulheres se candidatam, 99% se candidata quando ela dá check em todos os itens, e sim. os homens acho que é 70 e poucos por Acho que bem, cento. acho que menos até, É, acho tipo, que eu não menos, tenho tantos é. itens, mas vou lá me Aham, candidatar. Ele acha exato. que, né, ele vai Ele dar vai conseguir. conta. E a mulher tem uma. É isso, elas vão Uhum, preparadas para a reunião, como você exato. falou, né? Uhum, Elas fazem todo um dever de casa, que talvez eles vão ali já mais no flow, né? Vamos exato. chegar lá em parceria. Uhum, Eu acho que tem uma coisa, o homem não tem preocupação em se expor numa reunião, uhum, numa mesa ali, com vários stakeholders, e ela quer mostrar sempre o quão técnica ela é. uhum. Né? Ele não tem essa preocupação, ele sabe que não vai haver um julgamento profundo em relação a isso, né? E ela sempre preocupada, né? Exato. Acho que essa que Faz a diferença uma também. É. diferença, né? E o que que você entende, assim, que diante desse cenário, o que que você acha que seriam boas iniciativas das empresas no seu mercado começarem a de fato investir em diversidade? Uhum, O que que você acha que seria fundamental, que são boas iniciativas que você vê que fazem toda a diferença? E o que você diria para elas, uhum. mulheres também, que querem alcançar níveis maiores, né? Eu acho que para elas eu diria não tenham medo, porque a gente não pode ter medo, né? A gente tem que se arriscar, né? No final das contas, né? Então, acho que não ter medo e sempre saber o quão boas elas são, né? Você não precisa ninguém te falando que você é boa, mas você realmente olhar tudo que você fez, tudo que você faz, a maneira que você trabalha, né? As conexões que você tem, o quanto boa você é, né? Então, acho que o não ter medo é essencial. Tipo, vai, né? Você joga, Vai com medo mesmo, né? vai com medo, mas vai. É... E isso, eu acho que tá perto das mulheres, a gente tem reuniões, né, só com mulheres para falar sobre isso, né, sobre a tendência, o que que a gente vai fazer, o que que a gente pode construir diferente, né, do que tem sido feito, né, é essencial, né. Então, eu acho que tá perto, né, ter um grupo que você consegue trocar, E ter é apoio, essencial. né? Exato. Incentivo, Uhum, né? E acho que essa troca é legal, porque você acaba vendo aprendizados ou ideias, né? Ou soluções criativas aqui que você pode aplicar, né? Enfim, vocês se suportam no fim, né? com Isso certeza. é muito Uhum, bom, que legal. E aí, assim, para fechar, gente, uhum. ó, vou dar já, tô na retinha final, vou dar o recado aqui para vocês, né? Seguirem lá o do Feed pro Funil, a nossa rede social. Seguir a gente no YouTube, no Spotify. A gente está postando os episódios toda semana.
E aí tem cortes também, então vai lá, segue, compartilha com quem você acha que vai ter um aprendizado legal. E aí, claro, para fechar, deixa eu te dar só um presentinho antes para agradecer sua vinda aqui. Obrigada, que bom, adorei. Imagina. Obrigada, adorei. Foi ótimo, Obrigada, foi assim, ótimo. porque é bom trazer essas discussões. Assim, eu me coloco totalmente no lugar de leiga aqui, que entendo muito pouco do seu dia a dia. Mas eu imagino, né, o quão. Eu estou no mercado de marketing, mas é um pouco mais equilibrado, né? Embora tenha. Nem umas sempre questões... vai, não, imagina. O mercado é muito desafiador. Não, desafiador, Aham. mas assim, já tem mais penetração de mulheres, é um mercado mais da criatividade, né? Então, um pouco mais da nossa habilidade feminina, natural. Mas assim, eu acho que o seu é, nossa, super, né, engessado nesse sentido, né? Então deve ser enfim, Grande super desafiador, exato. É uma honra ter você aqui pra gente ouvir um pouquinho. E acho que inspirar, ajudar muita gente. E pra fechar, que eu queria perguntar pra você, assim, pensando que, ainda mais para essas mulheres, ou num cargo, né, que vocês têm, que acaba que esse tipo de mercado você se conecta muito com parceiros, com outras áreas, no mercados globais, enfim, eu imagino e entendo que tem uma preocupação grande com reputação, com a marca pessoal. Né? Então, você trabalhar muito na sua exposição, na vitrine ali do feed, digamos. E eu acho que tem um movimento também importante que a gente chama do feed para o funil, que é quando você cria suas conexões, as suas relações e tudo mais. Então, o que você entende, o que você diria, assim, que é importante você trabalhar como habilidade, como skill importante no teu mercado para você conseguir sair desse lugar de apenas reputação, apenas da vitrine, para gerar de fato conexão, né? E criar vínculos, pensando em mover ponteiros de negócio, pensando em impactar com o resultado, né? Eu acho que, na realidade, o conhecimento é essencial, né? Então, você tem que ter conhecimento, né, do que você está falando, mas querer estar aberta, né? A gente tem que estar querendo sempre estar aberta para aprender. Eu acho que a pessoa que quer aprender, ela com certeza vai muito mais longe, né? Então, acho que assim, querer aprender, desenvolver, entender por que é feito daquela maneira, para que você precisa disso, né? Por que tanto esse detalhe, né? Enfim, entender cada detalhe que está acontecendo é essencial para você conseguir, né, entregar depois o que você precisa, né? Então, acho que pensando, né, em todas as etapas, né, em tudo que você faz, todas as conexões que você tem que ter, né, com as pessoas e com as áreas e com as outras empresas, é essencial isso, querer aprender sempre. Mais do que, e aí contribuindo aqui, eu acho que às vezes mais do que buscar conhecimento, porque eu acho que a gente, né, até por sentir um pouco atrás, fica nessa obsessão, acha uma coisa nossa, mas talvez aprender no sentido de também estar aberta em ouvir, em conhecer, absorver, né, enfim. Até porque é um mercado que é o que você falou, né? Muda muito, né? Então, acaba que tem um impacto o tempo todo, diversificação o tempo todo. Então, aprender no sentido global da coisa, né? No espectro amplo. Com certeza. Mas que bom, Clara. Obrigada. Que bom, foi ótimo. Também. Obrigada a você. Obrigada. Tá? Foi ótimo rir com você. O papo. Arrasaram. Conta aí tuas redes sociais, pessoas que quiserem te seguir, enfim. Então, a gente usa muito o LinkedIn, então eu tenho o meu LinkedIn também, Clarice Costa. Me sigam. Isso. E é isso, estamos aqui sempre para, né, evoluir. É isso. E aprender e nos desafiar. Sempre. Que bom, você é um super exemplo, assim. Obrigada, uma super inspiração. Foi ótimo te ter aqui. Obrigada, adorei, foi ótimo. Obrigada, Clara. Obrigada, hein, gente. Até o próximo.